1. A promessa de imagens da organização. As organizações são muitas coisas ao mesmo tempo. Elas são complexas e têm muitas facetas. Elas são paradoxais. É por isso que os desafios enfrentados pelos administradores e profissionais muitas vezes são tão difíceis. Administrar e organizar já são um desafio no melhor dos tempos e as dificuldades são ainda maiores no ambiente de mudança rápida dos dias de hoje. Se você quer ser o tipo de líder ou profissional que ajuda a sua organização a se adaptar às múltiplas exigências de um mundo cada vez mais turbulento, você precisa conscientizar-se das imagens e pressupostos que determinam seu atual modo de pensar e desenvolver a capacidade de usar novas imagens e pressupostos. Você precisa desenvolver aptidões que lhe permitam ver, entender e mudar situações de novas maneiras. Este é o ponto central de imagens da organização. Não se trata de um livro de soluções fáceis. Não é um livro que oferece uma receita simples para o enfrentamento dos problemas organizacionais. Ao contrário, ele é algo que eu espero que você considere muito mais valioso, um recurso que o ajudará a questionar e transformar seu modo de pensar sobre a organização e administração, um recurso a que você vai querer recorrer muitas e muitas vezes. À primeira vista, Imagens da Organização pode parecer um livro muito complexo, porque abarca muitas perspectivas diferentes da administração. Mas a tese básica deste livro é muito simples. Toda a teoria e prática da organização e da administração baseia-se em imagens ou metáforas que nos levam a entender situações de maneira eficaz, mas parcial. Quando nos damos conta disto, aprendemos a reconhecer que modos que escolhemos para administrar e organizar nos levam a perder a oportunidade de usar outros modos de administrar e organizar. Além disso, reconhecemos que, como toda metáfora tem vantagens e tem limitações, precisamos estar sempre conscientes da existência de pontos cegos que prejudicam nossa eficácia. Para atingir maior eficácia, os administradores precisam desenvolver a habilidade de identificar e usar diferentes abordagens à administração e organização. Na terminologia de imagens, eles precisam aprender a ler as organizações de diferentes perspectivas e a desenvolver estratégias de ações conscientes com as visões que obtêm. Algumas perspectivas e visões são complementares, algumas são contraditórias. Quando dominamos a arte de lidar com essas contradições e paralelos, aumentamos nossa visão periférica, criando a flexibilidade necessária para identificar difíceis questões organizacionais e responder com as estratégias apropriadas para mudá-las. Os administradores hábeis na leitura da vida organizacional têm a capacidade de permanecer abertos e flexíveis, suspendendo julgamentos imediatos sempre que possível, até que surja uma visão mais abrangente da situação. Eles estão cientes de que, quando abordam situações sob ângulos diferentes, surgem novos pontos de vista e que uma leitura mais ampla e variada pode criar uma gama mais ampla e variada de possibilidades de ações. Esta é a nova competência que Imagens promete. Se você não pode esperar para ver este processo em ação, sugiro que você vá diretamente para o capítulo 10, Leitura e Estruturação da Vida Organizacional. Se você pode esperar, eu o convido a explorar primeiro o poder da metáfora e depois as ideias de 8 metáforas que o ajudarão a mudar sua maneira de pensar sobre a organização. O poder da metáfora na organização e na administração. O que é metáfora e o que ela faz? Antes de explorar as diversas contribuições da metáfora para a organização e a administração, seria útil explicar o que é metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem comparativa frequentemente usada para dar um toque criativo à nossa maneira de falar, como quando dizemos que a vida é um jogo ou que o mundo é um palco. Mas a natureza e o efeito da metáfora são muito mais completos, muito mais fundamentais. É uma força primária através da qual os seres humanos criam significados usando um elemento de sua experiência para entender outro. Imagine o quanto nossa comunicação seria monótona e estática se só pudéssemos descrever alguma coisa com ela mesma. Por exemplo, o mundo é o mundo.
A metáfora dá-nos a oportunidade de alargar nosso pensamento e aprofundar nosso entendimento, permitindo-nos ver as coisas de maneiras novas e agir de maneiras novas. Aplicada deste modo, a metáfora torna-se um instrumento, eu diria até um instrumento primário para criar e compreender o que reconhecemos como organização e administração. Não sei se você já pensou sobre isto, mas o próprio conceito de organização é uma metáfora. Ele baseia-se numa imagem tirada da palavra grega que significa instrumento ou ferramenta. Da mesma forma, o conceito de administração baseia-se numa velha imagem de equitação e do desafio de testar a habilidade de um cavalo. A metáfora exerce uma influência formativa na linguagem, na ciência, no modo como pensamos, vemos e nos expressamos no dia a dia, dizendo que A é ou é como B. Por exemplo, quando dizemos que um homem é um leão, usamos a imagem de um leão para chamar a atenção para os aspectos leoninos do homem. Essa metáfora nos leva à compreensão de um aspecto característico do homem, mas é parcial porque uma metáfora sempre produz uma visão unilateral. Ao ressaltar certas interpretações, ela empurra outras para um papel secundário. Assim, ao chamar a atenção para a bravura, força e ferocidade leonina do homem, a metáfora obscurece o fato de que a mesma pessoa tem outros aspectos que foram eliminados da vista. A metáfora sempre cria distorções também. A metáfora usa imagens evocativas para criar o que pode ser descrito como falsidades construtivas que, se tomadas literalmente ou ao extremo, tornam-se absurdas. O homem é um leão. Ele é valente, forte e feroz. Mas ele não é coberto de pelos e não tem 4 patas, dentes afiados e um rabo. Quando abordamos uma metáfora dessa maneira, vemos que nossa simples premissa de que toda teoria administrativa é uma metáfora tem consequências muito extensas. Temos que aceitar que qualquer teoria ou perspectiva que adotamos no estudo da organização da administração, embora capaz de criar ideias valiosas, é incompleta, parcial e potencialmente enganosa. Considere a ideia popular de que a organização é uma máquina. A metáfora pode criar ideias valiosas sobre como uma organização é estruturada para atingir resultados predeterminados, mas ela é incompleta, ignora os aspectos humanos. Ela é parcial, eleva a importância da dimensão racional e da dimensão estrutural. A metáfora é enganosa. A organização não é uma máquina e jamais pode ser realmente planejada, estruturada e controlada como um conjunto de partes inanimadas. A metáfora nos leva a ver semelhanças, mas ignora as diferenças. A metáfora estimula a imaginação de uma maneira que pode criar pontos de vista interessantes, mas com risco de distorção. A metáfora é inerentemente paradoxal à medida que a maneira de ver criada por uma metáfora se torna uma maneira de não ver. Contudo, quando reconhecemos isso, descobrimos o verdadeiro poder da metáfora e seu papel na administração. Percebemos rapidamente que nenhuma teoria isolada jamais nos dará um ponto de vista perfeito e que sirva a todos os propósitos. Percebemos que o desafio consiste em aprender a arte de usar a metáfora e encontrar novas maneiras de ver, entender e modificar situações que queremos organizar e administrar. Uso das metáforas para criar novas maneiras de ver e transformar a vida organizacional. O uso de metáforas múltiplas para entender a organização e a administração dá-nos uma capacidade de ver diferentes dimensões de uma situação, mostrando como diferentes qualidades da organização podem coexistir, apoiando, reforçando ou contradizendo uma a outra. Ao abordar a mesma situação de maneiras diferentes, as metáforas ampliam nossa visão e sugerem ações que antes não teriam sido possíveis. Por exemplo, a compreensão da natureza holográfica do cérebro ou do DNA codificado na cultura corporativa pode ajudar uma empresa a se livrar de estruturas e controles tradicionais. Uma compreensão das armadilhas psíquicas inconscientes que mantêm uma organização num padrão de atração indesejável pode ser o passo para novas oportunidades de aprendizado organizacional. Os pontos de vista gerados por diferentes metáforas não são simplesmente teóricos, eles são incrivelmente práticos. Por exemplo, à medida que aprendemos a usar as implicações de diferentes metáforas, percebemos rapidamente que as ideias criadas por uma metáfora muitas vezes podem ajudar-nos a superar as limitações de outra.
Isto, por sua vez, nos anima a reconhecer e, na verdade, a procurar as limitações dos pontos de vista existentes para que possamos usá-las como trampolins para outros pontos de vista. Uma metáfora leva a outras metáforas, criando um mosaico de pontos de vista concorrentes e complementares. Esta é uma das qualidades mais fortes dessa abordagem. Quando você reconhece que suas teorias e pontos de vista são metafóricos, você também reconhece suas limitações e encontra maneiras de superá-las. Isto resulta num estilo de pensamento que está sempre aberto e em evolução e é extremamente adequado para se lidar com a complexidade da vida organizacional, usando a complementariedade inerente a pontos de vista diferentes. Existem muitas diferenças nos pontos de vista que vamos explorar neste livro. Os diferentes capítulos impelem-se para diferentes direções, criando uma ampla variedade de pontos de vista. Capítulo por capítulo, vamos ver como a imagem mecanicista nos estimula a estruturar e racionalizar tudo o que fazemos. A imagem orgânica estimula-nos a enfatizar a adaptação e a satisfação das necessidades. Imagens do cérebro focalizam as questões de aprendizado organizacional. A metáfora da prisão psíquica aponta para os modos de escapar das armadilhas conscientes e inconscientes. As teorias de autopoiese encorajam-nos a questionar e a repensar nossas identidades. Imagens de causalidade mútua estimulam-nos a mudar problemas cíclicos. Mas existe uma enorme complementariedade também. Os pontos de vista dados por diferentes metáforas muitas vezes podem apoiar e reforçar um ao outro. Logo veremos como o desafio de se criar organizações orgânicas que acompanham a mudança ambiental é ajudado por um entendimento de como podemos usar os princípios de organização holográfica para aumentar a flexibilidade ou como a cultura corporativa pode ajudar a criar integração da ausência de estruturas formais e regras escritas, usando a complexidade e diversidade de pontos de vista diferentes. Também vamos ver como os pontos de vista de diferentes metáforas podem contribuir para o enriquecimento de nossa compreensão dos modos como diferentes aspectos da organização se entrelaçam, sugerindo métodos múltiplos para se lidar com os problemas em questão. Por exemplo, um simples aspecto da estrutura organizacional pode abranger muitas dimensões. Ele pode representar uma tentativa de mecanizar determinado conjunto de atividades, a defesa de determinado gerente contra a ansiedade, um aspecto-chave da cultura corporativa, um modo de aprendizagem de circuito único, uma parte crucial da base de poder de um departamento, um anacronismo que impede a organização de lidar com as demandas do ambiente geral. Todos esses aspectos podem estar presentes simultaneamente. Pode parecer que o uso de imagens múltiplas para capturar essas dimensões da organização complica terrivelmente a natureza da realidade organizacional. Mas esta é a realidade com que os administradores têm de lidar. Continuando o exemplo acima, o aspecto da estrutura organizacional que parece ser um anacronismo óbvio e inútil pode ser o símbolo e o veículo de importantes elementos da cultura e da política organizacional, ou pode desempenhar um papel psicológico vital no modo como os gerentes lidam com as incertezas da época. Como tais, sua remoção irá gerar todos os tipos de consequências culturais, políticas e psicológicas. É vital que os administradores entendam que qualquer situação pode ter múltiplas interpretações. Caso contrário, vão cair nos problemas inesperados que prejudicaram tantos problemas de mudança corporativa que procuraram reestruturar, reinventar ou reformar a vida organizacional. Esta visão da realidade organizacional, naturalmente, é absolutamente consistente com o que os cientistas naturais demonstraram em relação aos mundos físico e biológico. Estes também possuem qualidades paradoxais. Pense nos famosos experimentos sobre a natureza da luz. Quando os cientistas estudam a luz como uma onda, ela se revela como uma onda. Quando ela é estudada como uma partícula, ela se revela como uma partícula. As duas tendências coexistem. A metáfora que o ou a cientista usa para estudar essas tendências latentes determina o que ele ou ela vê. O mesmo se aplica às organizações. Pense em estrutura e você vai ver a estrutura. Pense em cultura e você vai ver todos os tipos de dimensões culturais. Pense em política e você vai encontrar política. Pense em termos de padrões e círculos e você vai encontrar uma série deles. Este é o dilema do administrador. Temos a tendência de encontrar e perceber o que estamos procurando.
Isso não significa que não existe uma base real para o que encontramos. A realidade é que tem uma tendência de se revelar de acordo com a perspectiva da qual é abordada. Como Albert Einstein disse uma vez, é a teoria pela qual observamos uma situação que decide o que vamos notar. Algumas teorias e perspectivas podem revelar-se fracas ou irrelevantes, tendo pouco poder evocativo ou substancial. Os cientistas desenvolveram importantes conhecimentos estudando a luz como uma onda ou como uma partícula, mas não como uma laranja. Da mesma forma, os administradores enfrentam o desafio de encontrar ou criar metáforas poderosas que possam ajudá-las a entender e a mudar suas organizações. As metáforas oferecidas neste livro constituem exemplos, mas de forma nenhuma esgotam as possibilidades. Vivendo com o paradoxo da metáfora. Levadas a um extremo, as ideias geradas pelas metáforas encontram severas limitações. Qualquer metáfora pode ser incrivelmente persuasiva, mas também pode ser limitante e bloquear nossa capacidade de obter uma visão geral. Em termos de organização, podemos ser persuadidos pela ideia de que a administração deve criar, recriar e operar uma máquina organizacional eficiente e logo descobrir que nossos projetos podem ser inutilizados por um ambiente em mudança ou pelos seres humanos que, no final das contas, têm que dar vida à máquina. Ou adotarmos a ideia de desenvolver organizações que aprendem, que podem evoluir como um cérebro e negligenciarmos as realidades políticas que bloqueiam o aprendizado efetivo. Ou como políticos organizacionais entusiastas ou críticos sociais, podemos descobrir que, enquanto estamos preocupados com nossas manobras políticas ou debates, transformações cruciais no ambiente externo estão ditando as regras. A limitação de perspectiva é inerente à natureza da metáfora e às teorias e ideias geradas pela metáfora. Isto ajuda a explicar as oscilações da administração de um modismo para outro e por que a última teoria está sempre no processo de ceder lugar à outra. Os teóricos da administração tendem a vender os pontos de vista positivos de uma metáfora e ignorar as limitações e distorções que ela cria. Esses pontos de vista são atraentes. É por isso que ganham seguidores e se tornam a última palavra. Mas quando os administradores vão aplicar as ideias na prática, a realidade mostra-se muito mais complicada. A maioria das teorias de administração é desenvolvida de maneira que, inevitavelmente, cria desilusão e frustração. Elas geralmente têm um elemento de verdade, mas é uma verdade que, de fato, nega a complexidade das realidades às quais as teorias devem ser aplicadas. Então, a maior inovação e desafio deste livro é reconhecer e enfrentar a ideia de que todas as teorias da organização e da administração são baseadas em metáforas implícitas que nos convencem a ver, entender e agir sobre as situações de maneiras parciais. Ao mesmo tempo que as metáforas criam conhecimento, elas também distorcem. Ao mesmo tempo que têm vantagens, também têm limitações. Ao criar maneiras de ver e agir, as metáforas tendem a criar maneiras de não ver e não agir. Outro desafio deste livro é aprender a adotar perspectivas múltiplas e diversas, porque não pode haver uma só teoria ou metáfora que nos dê um ponto de vista sobre tudo e não pode haver uma única teoria correta para estruturar tudo o que fazemos. As metáforas neste livro. Para ilustrar os princípios em ação, os capítulos de 2 a 9 exploram as implicações de diferentes metáforas sobre a natureza da organização. Algumas das metáforas usam maneiras de pensar familiares, outras desenvolvem ideias e perspectivas que serão bastante novas. Em conjunto, elas demonstram como podemos usar a metáfora para gerar uma gama de ideias complementares e concorrentes e aproveitar os pontos fortes de cada uma. O capítulo 2 examina a imagem das organizações como máquinas e ilustra como o estilo mecanicista do pensamento marca o desenvolvimento da organização burocrática. Quando os administradores pensam nas organizações como máquinas, tendem a gerenciá-las e planejá-las como máquinas compostas de partes interligadas, cada uma com uma função claramente definida no funcionamento do todo. Algumas vezes, isso pode ser muito eficaz, outras vezes, pode ter muitas consequências infelizes. Um dos problemas mais básicos da administração moderna é que a maneira mecânica de pensar está tão enraizada em nossas concepções diárias da organização que, em geral, é muito difícil organizar de qualquer outra maneira. Ao demonstrar nossa dependência em relação ao pensamento mecânico, o capítulo nos ajuda a ficar mais abertos a outras maneiras de pensar. O capítulo 3 examina a ideia de que as organizações são como organismos.
Esta metáfora popular concentra atenção no entendimento e gestão das necessidades organizacionais e das relações ambientais. Ela nos leva a ver os diferentes tipos de organização como pertencentes a diferentes espécies, sendo a organização burocrática apenas um deles. Vemos que diferentes espécies adaptam-se a diferentes ambientes. Somos levados a entender como as organizações nascem, crescem, se desenvolvem, declinam e morrem e como podem adaptar-se a novas circunstâncias. Também somos levados a considerar as relações entre espécies e os padrões evolutivos encontrados no ambiente mais amplo. Como no caso da metáfora da máquina. Este tipo de imagem nos leva a ver e a entender as organizações de uma perspectiva única que já contribui muito para a teoria da moderna administração. No capítulo 4, examinamos as implicações da visão das organizações como cérebros. E se tentarmos estruturá-las como cérebros? A metáfora chama a atenção para a importância do processamento da informação, aprendizado e inteligência e oferece uma estrutura de referência para a compreensão e avaliação das modernas organizações nesses termos. Ela oferece também um conjunto de princípios para a criação de organizações que aprendem. O capítulo 5 explora a ideia de que as organizações são culturas. Este enfoque oferece-nos mais uma forma de gerir e planejar organizações, reconhecendo os valores, ideias, crenças, normas, rituais e outros padrões de significados compartilhados que guiam a vida organizacional. No capítulo 6, usamos uma metáfora política para enfocar os diferentes conjuntos de interesses, conflitos e jogos de poder que determinam as atividades organizacionais. O capítulo explora as organizações como sistemas de governo e os fatores detalhados que determinam os aspectos políticos da vida organizacional. No capítulo 7, o enfoque muda para uma metáfora mais abstrata, a ideia de que as organizações são prisões psíquicas onde as pessoas se tornam prisioneiras de seus pensamentos, ideias e crenças inconscientes. Seria possível que nossos modos de organizar manifestassem uma preocupação inconsciente com o controle? Uma forma de sexualidade reprimida? Um medo da morte? A imagem de uma prisão psíquica convida-nos a examinar a vida organizacional e a ver se caímos na armadilha dos processos cognitivos criados por nós mesmos e como o fazemos. Ela oferece muitas ideias importantes sobre os aspectos psicodinâmicos da organização e dos estilos de administração. O capítulo 8 convida-nos a entender a organização como fluxo e transformação, abordando as 4 lógicas da mudança que determinam a vida social. Um enfatiza o modo como as organizações são sistemas autoproduzidos que se criam a sua própria imagem. A segunda chama a atenção para ideias originárias do estudo do caos e da complexidade, vendo a vida organizacional através de imagens de padrões de atração concorrentes. A terceira vê a organização como produto de fluxos circulares de feedback positivo e negativo. A quarta explora como os aspectos da moderna organização são produto de uma lógica dialética em que cada fenômeno gera seu oposto. As ideias ajudam-nos a entender e gerenciar a mudança organizacional e atender algumas forças que determinam a natureza da organização em nível societal. O capítulo 9 explora a ideia de que as organizações são instrumentos de dominação. Aqui, o foco é sobre os aspectos potencialmente exploradores da vida corporativa. O capítulo mostra como as organizações muitas vezes usam seus empregados, as comunidades onde estão situadas e a economia mundial para atingir seus próprios fins. Uma extensão da metáfora política examinada no capítulo 6, o capítulo 9 ajuda-nos a entender os aspectos da moderna organização que radicalizaram as relações entre os trabalhadores e a administração e os aspectos negativos da empresa global. Esta metáfora é particularmente útil para se entender as organizações da perspectiva dos grupos explorados e para se entender como ações que são racionais de um ponto de vista podem ser vistas como exploradores de outra perspectiva. O capítulo 10 reúne todas as ideias, apresentando um estudo de caso prático que ilustra como podemos usar as metáforas apresentadas neste livro como quadros de referência para ler e estruturar as organizações. Mostra como podemos usar o poder das metáforas para aprofundar nossa compreensão de situações e criar maneiras novas e mais eficientes de organizar e administrar. O capítulo 11, o uso da metáfora para administrar um mundo turbulento, resume e sintetiza as principais teses de imagens e suas implicações para administradores e profissionais que procuram gerenciar o mundo turbulento e paradoxal em que nos encontramos no momento. O livro, em sua totalidade, constitui um tratado sobre o pensamento metafórico, que contribui tanto para a teoria quanto para a prática da administração.
As metáforas discutidas foram escolhidas para ilustrar uma ampla gama de ideias e perspectivas, mas elas de forma nenhuma esgotam todas as possibilidades. À medida que for lendo, talvez você vá discordar da importância das metáforas que foram escolhidas e querer acrescentar as suas próprias. Você provavelmente se sentirá atraído para certas metáforas e ficará impaciente com outras, ou você poderá achar que metáforas concorrentes são igualmente convincentes e atraentes. Isto é exatamente o que deve acontecer, pois o objetivo é abrir o diálogo e ampliar os horizontes e não fechar questão a respeito de perspectivas abrangentes. Neste ponto, Imagens da Organização é muito diferente da maioria dos livros de administração. Ele tem um ponto de vista claro, que a metáfora é crucial para a maneira como lemos, entendemos e damos forma à vida organizacional. Mas em nenhum ponto você verá essa ideia ser usada para defender uma perspectiva única. Não existem teorias certas ou erradas na administração num sentido absoluto, pois toda teoria ilumina e esconde. Veja este livro como uma série de passos numa jornada. Aproveite o que você encontrar ao longo do caminho à medida que cada capítulo o leva a uma gama de ideias que são cruciais para atender, administrar e planejar organizações no mundo em mudança. Mas esteja prevenido, ele não é uma leitura rápida e não é nenhuma panaceia. Ele exige sua atenção e, acima de tudo, abertura mental e reflexão. Acredito que os resultados compensarão o esforço porque a jornada tem o potencial para revolucionar nosso modo de pensar sobre a organização e a administração. Deixe este livro desafiar seu modo de pensar. Use-o para ganhar uma nova perspectiva em relação aos problemas com que você se depara. Use-o para desenvolver uma competência básica necessária a todos os administradores do mundo de hoje.